em que a participação do conselho elimina certos dias de trabalho, como para participar em júri. Claro, porque o sujeito se organiza a participar de um espaço público, ele está fazendo uma contribuição ao debate público, tá? Mas, de qualquer maneira, a vocalização já é importante, porque significa que os atores da abre aspas, tecnocracia, os operadores do Estado, vão ficar sensíveis a demandas que, às vezes, passam desapercebido. O cara não está lá. Eu, para conseguir criar meus filhos, estou o tempo inteiro me pondo na posição deles, mas é muito difícil, porque eles veem o mundo com uma cabeça e eu vejo com outra. Se não houver diálogo, a gente não trabalha coletivamente. Vocalização já é um ganho? É um ganho, mas ela sozinha é pouco, porque a gente tem que entrar no segundo processo, que é o processo da discussão. Os espaços do Conselho são espaços de construção de diálogo e de debate entre todos os atores, todas as demandas, num determinado tema e num determinado processo, sendo respeitadas as demandas da sociedade, suas vozes, sua racionalidade e as demandas do Estado. Então, discussão talvez seja o grande ganho que os conselhos permitem para a gente, porque torna isso, de fato, uma sociedade democrática. O que é uma sociedade democrática? Aqueles que todos são sujeitos de direitos de poder político, né? Então, a capacidade de falar e de decidir. Então, discussão, depois o problema da síntese, e depois a capacidade de transformar isso num projeto e que esse projeto seja implementado e depois, como bons especialistas em políticas públicas, que a gente volte fazendo a leitura de todo o processo, né? Uma vez terminado esse movimento, tem que voltar para trás fazendo o balanço de tudo que aconteceu, porque a gente tem que aprender com esse processo. Então, a agenda é um problema. Saber se a agenda vem de cima, se a agenda vem de baixo, se ela consegue ter uma mediação no meio do caminho. Processo de deliberação passa a ser outro problema e um dos mais importantes, que é o próprio problema da engenharia institucional dos conselhos. Vou usar uma palavra feia, mas na literatura da ciência política é assim que a gente usa: recrutamento. O que é recrutamento? Os mecanismos pelos quais os conselhos são criados. Porque se a gente quer falar que a sociedade quer, né, vocês lembram aqui, quadradinho, bolinha, estrelinha, ponto de interrogação, ponto de exclamação e assim por diante, os conselhos serão mais plurais quanto maior diversidade eles tiverem. Os conselhos serão mais plurais e mais ativos quanto mais essa diversidade for respeitada nas suas sínteses organizacionais. Então, por exemplo, municípios que tenham movimentos organizados, os movimentos têm que estar dentro dos conselhos. Faz parte do processo democrático. Recrutamento da sociedade civil, porque sociedade civil é uma palavra terrível, né? A sociedade civil, por princípio, é desorganizada. Como é que a gente sabe quem é membro da sociedade civil? Que aí pode ser o problema da rede. Eu sou amiga, eu tenho estudos na área, então o pessoal vai montar um conselho de desenvolvimento regional aqui, me chama, porque eu sou especialista na área. Isso é suficiente para dizer que eu sou representante da sociedade civil. Como a gente qualifica o conceito de sociedade civil? Porque o que está em jogo não é a capacidade que a gente tem de estar lá, é do conselho representar a diversidade social. Então, recrutamento é uma coisa muito complicada quando a gente analisa conselhos e duração. O que é duração? Permanência, cadeia, né? Fluxo decisório. Os conselhos têm estudos enormes, principalmente de orçamento participativo. Eles nascem, morrem, né? Começam de um jeito, têm uma composição, criam uma certa anatomia, na próxima gestão eles desaparecem. Os conselhos, aqueles que são obrigatórios, claro que têm vida, e aí no caso não é duração. Os que são obrigatórios, saúde, educação e assistência social. Eu acho que aquela legislação são esses. Se não existir nos municípios, o município não recebe os fundos federais, né? Esses têm outro problema, não é na duração, porque obrigatoriamente eles vão acontecer. É da reciclagem dos quadros que estão dentro dos processos desses conselhos. Porque senão o que a gente faz? Isso também, provavelmente vocês perguntem para o Wagner, que vem aqui da próxima vez, que eu conheço o trabalho dele, perguntem para o Wagner
como muitas vezes os conselhos podem formar novas lideranças políticas. É positivo se a liderança tiver o vínculo com a sociedade, é negativo se ela estiver instrumentalizando o conselho. Então, conselhos que são institucionalizados têm que ver mecanismos de alteridade, né, de troca constante da representação. Acho que um modelinho bonitinho seria o do Senado, né, que ele nunca troca todo, porque senão você perde memória histórica. Porque se você troca todo mundo, você também perde a memória histórica do processo. Mas se trocasse, fizesse um rodízio de tempos em tempos, talvez você conseguisse garantir a fluidez, né, o fluxo da transformação social com uma certa memória e uma permanência estrutural. E os conselhos que não são obrigatórios, é exatamente a sua capacidade de se tornarem ou formais, ou inoperantes, ou se esfumaçarem conforme o trabalho vai acontecendo, tá? Eu acho que o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu sei que foi bastante. Desculpe. Obrigada. O Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. No próximo encontro, nós continuaremos assistindo às palestras do curso de formação continuada para conselheiros municipais de Piracicaba. Eu lembro a você que suas sugestões, críticas, opiniões são sempre muito bem-vindas. Acesse os espaços da TV USP nas redes sociais e na internet, mande suas críticas e sugestões. Para nós é um privilégio trabalhar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!